Na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Já ouviram falar nessa palavra resiliência? Ela não é tão comum, mas também não é tão incomum, né? Basicamente assim, resiliência é a capacidade que o material tem de sofrer uma deformação e voltar ao seu estado original, né? Quanto que algo suporta até se romper. Por exemplo, uma mola, quanto que ela aguenta ser espremida e voltar ao seu estado natural sem estragar, né? Então essa é a resiliência dos materiais. Trazendo esse conceito para a vida das pessoas, resiliência pode ser entendido como a capacidade que alguém tem de enfrentar e se adaptar às adversidades da vida, às mudanças, aos desafios que se apresentam a cada dia. Tem uma frase que ficou marcada num dos filmes daquela franquia do Rock, né? Rock Balboa, onde ele fala com o filho dele, ele diz assim que na vida o importante não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar, né? E continuar em pé. É mais ou menos isso, resiliência, o quanto você suporta, o quanto você aguenta ficar firme até o fim. Mas o que leva alguém a ser resiliente, a ter essa capacidade de suportar tanta pancada sem cair? Bom, não é a minha área, não sou especialista aí, o pessoal que é psicólogo e tal pode explicar melhor, mas uma das coisas que nós podemos ver é que muitas circunstâncias fazem alguém ser resilientes, mas uma delas, que é que eu trago aqui, é a motivação. O que te motiva a seguir em frente e não desistir? O que te motiva a suportar as dificuldades sem desanimar? Ter um objetivo claro na vida, ter algo que você possa olhar e dizer: é para lá que eu estou indo e é por isso que eu luto, faz toda a diferença. Qual é o motivo que te leva a seguir em frente, a ser resiliente, a suportar as dificuldades da vida? Qual é esse motivo? No texto que nós lemos ali de Lucas 4, temos ali a tentação de Jesus, e talvez não tenha nenhum melhor exemplo de alguém resiliente como Jesus. Depois de ter sido batizado, o Espírito leva ele para o deserto, e lá Jesus passa 40 dias para ele orar, para ele se dedicar a Deus, se preparar para a sua missão, mas também, ao final desse tempo, a ser tentado pelo mal. Passar 40 dias no deserto já imagino que seja algo extremamente debilitante para qualquer pessoa. O deserto é um lugar inóspito, é um lugar difícil de se estar. De dia, altas temperaturas, à noite faz muito frio, vento, areia, dificuldade em conseguir alimentação e água. E se não fosse suficiente tudo isso, o texto diz que Jesus passou esses 40 dias em jejum, sem comer nada. Então, além de estar debilitado pelas condições do deserto, ele ainda estava fraco e faminto, talvez ao ponto quase já de morrer. Mas Jesus resistiu. Jesus resistiu. E nesse momento de fraqueza, nesse momento difícil que ele enfrenta, Satanás ainda vem para incomodar. Satanás vem e oferece a Jesus pão, depois oferece poder e por fim coloca em dúvida a sua fé.
Mesmo cansado e debilitado, Jesus não cedeu às tentações. Ele continuou confiando em Deus e em suas promessas. Jesus estava faminto. Jesus tinha poder para transformar pedra em pão? Claro. Ele transformou água em vinho. Claro que ele tinha poder para fazer isso. E mais, ele tinha poder inclusive para nem precisar passar fome. Mas essa era a vontade de Deus. E ele se sujeitou a esta vontade, confiando na palavra e na promessa de Deus a ele. Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo. Jesus não precisa dos reinos deste mundo para ser poderoso e grande, como os grandes conquistadores da sua época, Alexandre e outros tantos, que fizeram grandes reinos. Ele não precisava disso. Afinal, os reinos do mundo já são dele. Ele é Senhor de tudo e sobre todos. E por fim, Jesus também não precisa testar a Deus para ver se Deus cuida dele. Ele sabe que Deus cuida dele o tempo todo e não precisa testar esse seu amor. Jesus resistiu ao que nenhum de nós teria capacidade de resistir. Jesus resistiu mesmo com suas condições físicas, mentais e emocionais bem abaladas. Se nós olharmos a história do povo de Israel, nós vamos ver que por muito menos o povo desistiu. No Êxodo, por exemplo, enquanto atravessavam o deserto, quantas e quantas vezes o povo disse a Moisés: se era para nos trazer para esse deserto, era melhor ter ficado no Egito. Se era para passar por isso, era melhor ter nos deixado lá na escravidão. Porque as condições do deserto, de fato, elas são difíceis. Quantas vezes nós mesmos não reclamamos das dificuldades que nós enfrentamos, que não são nem perto daquilo que Jesus enfrentou, e a gente já logo quer chutar o balde, quer desistir. Jesus resistiu. Ele resistiu àquilo que nós jamais resistiríamos, porque Jesus tinha em claro no seu coração um objetivo. Ele tinha uma meta a ser alcançada. Ele tinha um porquê passar por tudo aquilo, e ele sabia este porquê, para se tornar assim o nosso Salvador, para ir até a cruz e lá entregar sua vida por mim, por ti, por toda a humanidade. Jesus resistiu. O quanto nós conseguimos resistir? Essa é a grande questão. A gente não tem a capacidade de Jesus, nunca vai ter, nem esquece, não é pra gente. A gente tem que ser imitador de Cristo, mas nesse ponto não dá. Ninguém vai chegar a essa capacidade. Nós somos fracos, nós somos muito mais suscetíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. A gente desaba por muito menos. Quem já não pensou em desistir diante de alguma situação difícil? Eu vou desistir desse curso, não dá para mim, é muito difícil, eu não vou conseguir aprender isso. Eu vou desistir desse trabalho, é cansativo demais, é estressante. Eu vou desistir desse tratamento, os
Os efeitos colaterais são muito intensos, e eu não quero mais isso. Eu vou desistir do meu casamento, afinal está com muitos problemas, está com muitas dificuldades, é mais fácil procurar outra pessoa. Eu vou desistir da minha igreja, é sempre a mesma coisa, as coisas não andam, não funcionam, a vida não melhora. Ou quem sabe até mesmo eu vou desistir da minha própria vida. Não está mais valendo a pena seguir em frente diante de tantas dificuldades, angústias e medos. Nessas horas difíceis que a gente enfrenta, ter um motivo pelo qual seguir em frente faz toda a diferença. Nessas horas que nos faltam forças para seguir em frente e pensar, não, mas é por isso que eu estou lutando, é por esse objetivo que eu preciso passar por tudo isso, faz toda a diferença. Ter um sonho faz diferença, ter por quem lutar faz a diferença, enfrentar as dificuldades por aqueles a quem você ama faz diferença, lutar por aqueles que dependem de você faz a diferença. E aí nesse momento nós vamos perceber que ter um objetivo, ter um alvo que de fato faz a gente seguir em frente, só é possível quando a gente tem amor. Quando o amor é esse combustível que nos faz ir em frente. Eu vou enfrentar esse trabalho difícil e estressante com alegria, porque é dele que eu tiro o sustento para a minha família, a quem eu amo. Eu vou enfrentar esse tratamento médico tão angustiante, tão difícil, com tantos efeitos colaterais, porque eu preciso continuar aqui por aqueles a quem eu amo. Eu preciso seguir em frente por aqueles que eu amo. Eu não posso desistir porque tem aqueles que eu amo e que me amam. O amor é o combustível que nos faz ser resilientes. E quando a gente entende esse princípio, nós vamos entender a Deus. Porque Jesus enfrentou tudo que ele enfrentou no deserto? Porque ele confia em Deus. Mas mais do que isso, ele sabe que Deus o ama e que ele ama a Deus. E acima de tudo, ele ama a cada um de nós. E ele diz, vale a pena continuar a fazer essa obra e essa missão pelas pessoas a quem eu quero salvar, por aqueles a quem eu amo, a quem Deus ama. E aí nós vamos ver um Deus que não desiste de nos amar, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente desiste, Ele não desiste de nós. Ele continua a nos amar, Ele continua ao nosso lado, Ele continua vindo a nós encher o nosso coração de esperança, de ânimo, de fé, mesmo quando somos cercados por esse mundo cheio de ódio por todos os lados. Deus tem por nós um amor tão profundo, mas tão profundo, tão intenso, que só pode ser experimentado e conhecido por meio da fé. Quando nos sentimos fracos, pelas culpas que carregamos na vida, é por meio da fé que nós podemos ver que temos um Deus que nos perdoa e que nos refrigera a alma. Quando eu me sinto fraco, pelos sofrimentos que eu enfrento ao longo da jornada da vida, eu posso ver que tem alguém que sofreu muito mais do que eu estou sofrendo por amor a mim, porque não desistiu de mim.
e fez tudo isso para estar comigo todos os dias até o fim, para assim me mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Para assim me mostrar que o sentido da vida não está nos reinos desse mundo, nas coisas que eu conquisto ou que eu perco, mas que o sentido da vida está em saber que eu estou nas mãos de um Deus que me ama e não me abandona, ao qual eu não preciso colocar em prova o seu amor, porque a maior prova está na cruz, e não vai haver prova maior do que essa: Ele entregar Jesus à morte para nos dar vida, para nos dar o perdão, para nos dar a certeza desse seu amor incondicional. Nossa resistência é fraca, nossa resiliência é pouca, mas a de Deus é infinita. Junto a Ele, com a força que vem do seu amor, podemos seguir em frente, mesmo que sejam os trancos, mesmo que sejam os empurrões, mesmo que muitas vezes as dificuldades nos façam pensar em desistir. Ao olhar para a cruz, nós podemos ver que lá nós temos aquele que está conosco e não nos deixa desanimar, porque é dele que vem a nossa esperança, é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa ajuda. Por Cristo vale a pena viver, por Cristo vale a pena seguir em frente. Ele resistiu tudo, até mesmo a morte, por nós, por amor a nós. E seu amor em nós nos faz resilientes, seu amor em nós nos faz seguir em frente. Afinal, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Que essa certeza baste para, diante das dificuldades da vida, temos a força para seguir em frente, enfrentando as dificuldades que se colocam em nosso caminho, sabendo quem lutou por nós e por quem nós lutamos. Que Cristo nos abençoe e seja a nossa motivação, hoje e sempre.